Meus irmãos, mais uma vez, boa noite. Graça e paz a todos os que eu não tive a oportunidade de saudá-los no início. É uma alegria estarmos aqui nessa noite para adorarmos ao Senhor. Esse período seria meu período de férias, né? Mas está sendo bom estar na casa do Senhor, né? Algumas coisas mudaram minha agenda, né, Márcio? Mas está sendo bom todo o tempo do curso também. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós vamos ler apenas o verso 48. Nós estamos felizes e gratos ao Senhor de estarmos aqui essa noite. Essa semana estava compartilhando com um amigo e dizendo a ele da alegria de completar 53 anos de vida. E falei com ele, rapaz, muitos colegas nossos não estão mais aqui. Nós estamos com saúde. O Senhor tem cuidado da gente. E eu penso que, à luz daquilo que eu também ouvi do Guilherme, do projeto Sola, acho que é isso, né? Que ele fala uma coisa muito interessante. A gente ser grato pelas coisas comuns. Às vezes a gente quer apenas se alegrar com um milagre, teoricamente milagre, né? O extraordinário, o espetacular. Mas se alegrar com o Senhor e ser grato com coisas simples, com o respirar, com você hoje ter mais um dia de vida, por você ter condições de ter um alimento. Irmãos, nós não precisamos de coisas fora do comum, se alegrar com aquilo que é comum, que o Senhor nos dá, o Senhor tem permitido para cada um de nós. Então que a gente possa se alegrar com aquilo que a gente já tem recebido dEle, expressar com gratidão, com coisas que parecem ser simples, parecem ser comuns, mas elas são tremendas, elas são extraordinárias. Você está aqui. Muita gente não está aqui porque não pode estar aqui. Outros até podiam e não estão. Deus sabe o motivo. A gente não está aqui no lugar de juiz, em hipótese alguma. Mas muitos estão adoentados, estão de cama, estão em estado delicado de saúde. E é importante que a gente, então, tenha espírito de gratidão, se alegrar com as coisas comuns, com as coisas simples, com as coisas singelas que o Senhor tem dado. Então, ninguém escapa aqui. Todos nós somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Diz assim, vamos ler junto, Mateus 5,48. Mateus 5,48. Diz assim, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Esse texto, na verdade, este último versículo de Mateus capítulo 5, que nós estamos fazendo uma exposição do Sermão do Monte. E, na verdade, nós começamos essa exposição a partir do verso de número 13. E o Sermão do Monte, nós vamos terminar ele com as bem-aventuranças. Nós vamos até lá, o capítulo de número 7, né, onde termina o Sermão do Monte. E aí a gente vai, posteriormente, falarmos sobre as bem-aventuranças. Mas eu queria que a gente terminasse esse capítulo de número 5, relembrando este último verso dele, que o Senhor Jesus, essa é a palavra do Senhor Jesus, porque ele está no Sermão do Monte, ensinando aos seus discípulos e todos aqueles que estão em torno dele. E assim ele termina a exposição, claro que dentro da nossa realidade, que a Bíblia está dividida em livros, capítulos e versículos para o nosso entendimento. Então, a gente está terminando esse capítulo, relembrando este verso de número 48,
que nós fizemos no domingo passado. Então, a gente vai se ater apenas a este verso que diz: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Assim, Jesus conclui este capítulo de número 5, essa perícope, falando de maneira bem direta e confrontadora, e ao mesmo tempo extremamente objetiva. E aí, a palavra que salta aos nossos olhos, olhando para apenas esse verso, diz respeito à perfeição. Mas, meus irmãos, percebam que este versículo, neste capítulo, o último versículo deste capítulo, ele termina com essa palavra: sede perfeito, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. E aí vamos pensar, que tipo de perfeição que Jesus ele está exigindo de nós? O que Jesus ele está querendo dizer? Será que ele está falando apenas, se referindo apenas à perfeição em amor? Porque se nós formos pensar que Jesus está falando apenas da perfeição em amor, nós apenas nos prenderíamos a esta última perícope, que vai do verso de número 43 até o verso de número 48, que fala a respeito do amor ao inimigo, né? Uma das refutações que o Senhor Jesus vai trazer àquele grupo que está em torno dos seus discípulos e daquela multidão no Sermão do Monte, questionando todos os ensinamentos de Jesus. Jesus vai falar para eles que o amor ao próximo não é aquelas pessoas que estão apenas próximos deles, aos achegados, aos parentes, mas ele fala a respeito de amar aquele que é o seu inimigo. Então, se nós pensarmos em perfeição, olhando este último verso, nós estaríamos pensando que Jesus está falando, então, sobre o amor perfeito, ou sobre a perfeição do amor, porque amar o inimigo é algo extremamente perfeito, né? E aí, nós precisamos olhar de uma maneira mais ampla, mais extensa, porque quando Jesus está falando de perfeição, para que nós sejamos perfeitos como é o nosso Pai, ou como é o Pai Celestial, em outras versões que vão dizer, ele não está falando apenas na perfeição do amor, apenas. Ele está abrangendo e concluindo, trazendo menção para a gente, a partir do verso de número 13, onde ele vai falar que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Ele vai falar sobre o cumprimento e o respeito da lei, a partir do verso de número 17. Ele vai falar, a partir do verso de número 21, que nós não devemos matar. A partir do verso de número 27, que nós não devemos adulterar. No verso de número 31, ele vai falar a respeito do divórcio, para que não se repudie a mulher. Ele vai falar a partir do verso de número 33, a respeito dos juramentos, que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. A partir do verso de número 38, ele vai falar a respeito da vingança. E aí, a partir do verso de número 43 ao 48, ele vai falar sobre o amor ao inimigo. Então, queridos irmãos, percebam todos esses ensinamentos destes textos que nós tivemos oportunidade de compartilhar e meditar e aprendermos juntos. Nós entendemos que todas essas ações de nós só será possível se nós caminharmos dentro dessa palavra. E eu colocaria o meu tema essa noite, seria o seguinte: ser perfeito. Ser perfeito. E para que a gente não cometa e siga literalmente todas as partes que nós mencionamos anteriormente, é preciso que nós sejamos perfeitos. E aí, queridos irmãos, vamos olhar
que a respeito daquilo que Deus requer de nós, daquilo que Ele exige de nós, que é a perfeição, ela não está apenas no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. Nós temos alguns textos, e eu vou mencionar um deles, que não fala diretamente a palavra perfeição, mas está ligado à perfeição. Alguém podem colocar, por favor, Gustavo, Levíticos, capítulo 19, verso de número 2. É o Senhor falando com Israel, através de Moisés. Essa é a palavra. Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, a ideia, seja de santidade aqui, olhando para Levíticos capítulo 19, no verso de número 2, onde o Senhor, Ele está falando aqui no passado, a respeito de como deveria ser a vida do seu povo, a vida de Israel, de Deus. Eles deveriam viver em santidade. E aí, queridos irmãos, é extremamente importante que a gente olhe a palavra de Deus, que em nenhum texto da palavra vai falar a respeito de ser perfeito como o nosso Pai Celestial é perfeito. Apenas neste texto, apenas neste verso de número 48, que fala a respeito de perfeição de Deus, apenas Jesus fala. Em nenhuma outra parte da Bíblia você vai encontrar fazendo a menção de que devemos ser perfeito como o nosso Pai dos céus é perfeito. Somente Jesus, Ele vai dizer que o nosso Pai, Ele é perfeito. E a grande questão para cada um de nós é seguirmos o exemplo do Pai Celeste, ou do Pai Celestial, no sentido que deve-se espelhar nele. É isso que Jesus está falando. Mas vamos pensar, queridos irmãos, em primeiro momento, o que quer dizer esta perfeição. Primeiro, o padrão exigido para todo o cidadão do reino de Deus é o próprio Pai Celestial. O padrão exigido para todo cidadão do reino é o próprio Pai Celestial. Porque Deus, Ele é perfeito, Ele é completo, Ele é perfeito em todas as coisas, Ele é perfeito em sua estrutura, em seu caráter, em sua santidade, em sua graça, em sua bondade, em seu amor, em sua misericórdia. Deus é perfeito, Deus não precisa de nada para se tornar perfeito, Ele é perfeito em toda a sua plenitude. E Jesus aqui, Ele está ensinando ou refutando aos escribas e fariseus que em todos os momentos, conforme nós estamos avaliando, estudando juntos o Sermão do Monte, que a estratégia dos escribas e fariseus era sempre distorcer, era sempre deturpar a palavra de Deus, pois eles eram pessoas, eram personagens guiados por um coração fraco, por uma estrutura fraca, contrário à lei de Deus que exigia deles verdadeira dedicação, empenho e amor ao próprio Deus. Agora, queridos irmãos, quando Jesus está falando a respeito de perfeição, Ele não está falando naquilo que os escribas, e principalmente os fariseus, eles sempre usavam, entendendo que a perfeição seria através de proibições judiciais.
O outro aspecto, o outro lado, seria que poderia se ter a perfeição se fazendo algumas concessões, tomadas também pela dureza do coração deles. Então, se em alguns momentos vocês percebem que os escribas e fariseus, eles eram extremamente rigorosos no cumprimento judicial de algumas coisas e achavam que o cumprimento e as proibições daquilo que era estabelecido segundo o entendimento deles os faziam perfeito. Por outro lado, poderiam ser perfeitos, mesmo podendo burlar a lei de Deus segundo a interpretação e o entendimento deles. Pastor, está incoerente. Como é que pode se eles são rigorosos e são flexíveis? Eles são rigorosos no sentido a partir do entendimento deles. Vocês percebem que todo o tempo a gente vai trazer algumas coisas que os antigos diziam. Jesus vai dizer, vocês ouviram o que os antigos diziam. Jesus, em todo momento, ele vai refutar e mostrar e ensinar que eles estavam burlando, que eles estavam descumprindo e fazendo segundo aos seus interesses, as suas conveniências. E aí, nós nos encontramos aqui com a direção que é certa, que ela é apontada por Cristo, através de uma interpretação correta da lei, através de um padrão que deve ser cumprido, que são as Escrituras sagradas, e tudo aquilo que ela requer, tudo aquilo que ela almeja para cada um de nós, que somos seguidores e discípulos do nosso Senhor, é vivermos debruçados e debaixo da palavra de Deus, em obediência a Ele. Olha o que diz Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Pode colocar aí, Gustavo. Efésios 5, verso 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Irmãos, então, primeira coisa que a gente precisa entender essa noite, que essa perfeição, ela não vai ser através de nós. Aquilo que a gente entende que é certo ou errado, ou daquilo que a gente concede e pensa que pode fazer. A gente tem um modelo, a gente tem um padrão, nós temos um imitador, nós somos imitadores de Deus, é o que deixa claro para nós no verso de número 48, sejam perfeitos, imitem o Pai de vocês que está nos céus, é a Ele que nós devemos imitar. E aí a gente chega para um segundo momento, para a gente aqui avaliar que o que Jesus está ensinando e mostrando para que eles, em hipótese alguma, poderiam se animar e acreditar que a perfeição completa, ela poderia ser alcançada neste mundo. Jesus ensinou que o perfeccionismo cristão, ele não poderia ser alcançado nesta vida. Ou seja, Jesus ensinou que o crente, ele poderia refletir de maneira como ele deve ser para a glória de Deus. Sim, mas, conforme falei, imitando o Pai Celestial. O que os escribas e fariseus estavam fazendo equivocadamente, ensinando, é de maneira totalmente errada. Qual é o modelo, queridos irmãos? Qual é o nosso exemplo? A quem nós seguimos? Nós seguimos o nosso Pai Celestial. Isso precisa estar bem claro para cada um de nós. Porque os judeus, eles achavam que eles poderiam obedecer à lei perfeitamente, que ela poderia ser alcançada. E pelo cumprimento que eles poderiam, então, ser
perfeitos, porque cumpriam cabalmente a lei de Deus. E alguns vão achar que é um padrão de santidade. Tem uma palavra de Martim Lutero, ele ensina o seguinte: quanto mais próximo da luz, mais eu vejo o quanto eu estou sujo. Então, queridos irmãos, a santidade não é se olhar para nós no sentido de que nós somos perfeitos, que nós somos os ideais. Muito pelo contrário, quanto mais próximo de Deus, mais achegado a Deus, mais ligado a Deus, cada vez mais eu me prostro, eu me humilho, eu reconheço o quão pecador eu sou. E é isso que nós precisamos, então, olhar nesse sentido, meus amados irmãos, entendendo que este é o alvo. É possível nesta vida? Não. Claro que há perfeição, mas ao mesmo tempo que não é possível, isso não nega de nós uma busca a ela, e que eu preciso sim imitar o Pai, e eu só vou crescer através da graça. Isso precisa estar bem claro para cada um de nós, irmãos. É um ideal a ser alcançado, buscado. Não será nesta vida, conforme eu falei. Mas isso não traz da minha parte frouxidão, acomodação, negligência. Eu vou trazer uma palavra aqui que algumas pessoas equivocadamente entenderam a teologia reformada, entenderam o ensino da predestinação erradamente, achando que não tem responsabilidade. Eu já sou salvo. Eu sou salvo, fui alcançado pela graça. Deus já me alcançou. E então eu não tenho que ficar preocupado com relação à salvação. Se você foi alcançado pela graça, ok. Mas precisa se ter realmente a certeza de que foi alcançado pela graça. Porque quem foi alcançado pela graça de Deus, crendo na soberania de Deus, na eleição de Deus, esses que foram alcançados por ela, esses desejam ardentemente viver uma vida de santificação, uma vida consagrada, uma vida dedicada ao Senhor, pois o ponto contrário é evidência de que não foi alcançado pela graça de Deus. Precisa estar claro para a gente. Algumas pessoas entendem equivocadamente o ensino reformado. Depois de salvo, mas eu quero me servir a esse Deus, mas eu amo a esse Deus, mas eu me dedico a esse Deus. Isso precisa estar bem claro para cada um de nós, meus queridos e amados irmãos. Olhando para nós entendemos que, já falei agora, anteriormente, que somente a graça do Senhor. E qual é a primeira bem-aventurança? Mateus capítulo 5, verso 3. Pode colocar aí para a gente compartilhar? Mateus 5, 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Os simples de coração são aqueles que olham para a sua condição, olham para seu estado e reconhecem a sua miserabilidade e se entregam a Cristo, reconhecendo a sua incapacidade, a sua fragilidade,
mas ao mesmo tempo o seu desejo e o seu empenho de andar em perfeição. Claro que essa perfeição ela não será possível nesta vida, mas ela deve ser perseguida, queridos irmãos. Ela deve ser um alvo desejável por cada um de nós, pois isso é evidência de que fomos alcançados pela salvação, ou que somos filhos do Pai dos céus, conforme o texto que nós lemos. Toda a palavra de Deus, toda a escritura sagrada, todas as páginas da Bíblia, ela traz um ensino teológico que está em todas as escrituras, que é a questão da escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Em todas as páginas da Bíblia, ela vai falar a respeito de redenção, ou seja, de que um dia esta perfeição que nós perseguimos, ela será alcançada por cada um de nós. Esta será uma meta que será conquistada e que a nossa miserabilidade, o nosso pecado, o nosso corpo corruptível, ele se transformará na incorruptibilidade. Que palavra bonita, né? Incorruptibilidade. Nosso corpo se tornará incorruptível. E o que nós precisamos é olhar, entender aquilo que o Senhor Jesus está nos ensinando. Claro que não olharmos no sentido de orgulho, de soberba, melhor dizendo. Eu falei incorruptibilidade com facilidade, mas falar de soberba, está vendo? O difícil sai, o fácil a gente engasga. Mas vamos lá. Então, sempre reconhecermos diante de Deus, isso é parte de alguém que está crescendo, de que alguém está evoluindo, que ele olha para si, ele reconsidera, ele olha as suas faltas, ele olha os seus erros, e ele deseja buscar uma vida perfeita, uma vida melhor diante de Deus. É aquele que sempre vive entendendo da sua necessidade de oração, que sempre entende que ele deve em todo momento olhar ou fazer a oração do Pai Nosso, que diz: Senhor, perdoa as nossas dívidas, ou perdoa as nossas faltas, assim como nós perdoamos até aquelas pessoas que nos ofendem. Queridos irmãos, orar é uma oração tão comum para a gente, tão conhecida na nossa mente, mas tão difícil, que nos desafia de maneira tão grande, tão intensa, onde diz: Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aquelas pessoas que me têm ofendido. Vocês estão percebendo, queridos irmãos, da seriedade que requer de cada um de nós como igreja, de termos isso como alvo, como anseio, como uma busca. Se isso não é uma busca, um anseio, é preciso você parar e refletir. Se você está sendo realmente o filho do Pai Celeste. Quem é o filho do Pai Celeste? Quem é o filho do Pai Celeste aqui, que tem o DNA do Pai Celeste? Jesus Cristo. Ele é o único. Ele é o único que é filho do Pai Celeste. Mas através de Cristo Jesus, que derramou seu sangue lá na cruz do Calvário, ele nos tornou filhos deste Pai Celeste e seu irmão. Então, em Jesus, existe essa possibilidade, queridos irmãos, de nós agora olharmos para esse versículo e dizermos: em Cristo, pelo amor de Cristo Jesus demonstrado lá na cruz do Calvário, eu sou filho do Pai Celeste, do Pai dos céus. E aí,
queridos irmãos, você precisa, então, olhar, e essas são as evidências que eu gostaria de pensar. Como, meus amados irmãos, será possível nós não matarmos, conforme os textos que nós lemos? Como será possível nós não adulterarmos? Como não será possível nós não fazermos juramentos? Como será possível nós não vingarmos? Como será possível nós amarmos os nossos inimigos? Como será possível nós nos comportarmos humildemente, buscarmos a reconciliação com nosso irmão? Como será possível, irmãos, nós se mantermos fiéis? Como será possível nós resistirmos e ficarmos perseverantes? Como será possível? Pelo nosso DNA natural não é possível. Não é possível. Mas por Cristo, por aquilo que Ele fez na cruz por você, conforme eu mencionei anteriormente. Eu estou falando da dificuldade do que é ser filho do Pai dos céus. Porque o padrão de Deus nunca foi baixo. O padrão de Deus é alto. Eu estou lembrando do meu tempo de quartel, quando eu estava na ativa, que a gente olhava um crente assim que não dava bom testemunho. Bom, nós estamos nas redes sociais, isso vai para o mundo, e eu quero que essa palavra não tenha nenhuma coisa pejorativa, ruim, né, mas apenas uma palavra que não tem que estar ligada a nenhum país, mas que dizia o seguinte: quando um crente não era um crente que andava corretamente, dizia que era crente do Paraguai. Né, porque numa época, todos aqueles brinquedinhos bonitinhos que quebravam com muita facilidade, diziam veio do Paraguai. Né? Então não estou fazendo nenhum julgamento a um país, né? Apenas estou citando essa fala, esse chavão que era usado para a gente pensar o seguinte: que não existe crente que seja frouxo, não existe crente que não tenha um filho do Pai dos céus, que tenha uma vida confortável. Não é, queridos irmãos? Ser filho do Pai Celeste requer de nós luta, requer de nós sofrimento, requer de nós sermos guiados por Cristo, pela palavra de Cristo, sermos tentados pelo pecado e não darmos lugar ao pecado, vivermos uma vida de negar as coisas desse mundo. Isso é extremamente difícil. Até não tem nem se pregado nas igrejas porque não é legal. Porque a gente quer aumentar a autoestima das pessoas. A gente quer pregar um evangelho doce, um evangelho que não confronte. Mas é preciso que a gente entenda de que aquilo que o Senhor requer de nós é seriedade, é santidade, é vivermos em busca de perfeição. Sede perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. É isso que Ele quer de nós. E aí, queridos irmãos, quando eu olho para esse padrão de Cristo que Ele traz para nós aqui, tem dois caminhos para a gente aqui. Tem dois caminhos. Isso é fato, não tem como fugir deles. Você talvez até nem volte mais aqui. Mas o padrão é o seguinte: só tem dois caminhos. Depois de você entender e compreender tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer para a sua vida e para a minha vida, é a gente desistir e nunca mais voltar aqui. Desistir. Eu não quero isso para mim, não. Fazer como o jovem rico. Você lembra da história dele? Aquele homem que tinha muitas riquezas. Jesus falou para ele: vende tudo que tu tem e dá aos pobres. O que ele fez? Ele voltou para casa. Ele não voltou mais. Você tem dois caminhos.
Ou você desiste de viver uma vida em busca da santidade e não voltar mais? Ou você luta bravamente para viver piedosamente, para viver uma vida de busca de perfeição? Só essas duas possibilidades, não tem meio caminho, não tem meio termo, não tem outra conversa. Ou você larga tudo e desiste, ou você, como diz, abraça a causa e luta bravamente. Porque, queridos irmãos, não dá para enganar. Não dá para enganar há muito tempo. Não dá para brincar de ser cristão. Um dia, a máscara ela cai. Aquelas pessoas que não entregaram as suas vidas a Cristo, elas nunca conheceram o Salvador, e elas não vão desejar que Cristo transforme a sua vida. Eu quero que a gente pense que este não é o nosso caso, e que todos nós estamos aqui, claro que reconhecendo que somos imperfeitos, que somos pecadores, que erramos, que falhamos muitas vezes, e nos colocamos reconhecendo que não é pela nossa capacidade, não é pela nossa condição, não é pela nossa força, mas é através da graça de Cristo, e que seja a nossa postura desta noite, de se colocar diante de Deus, dizendo para Ele: Senhor, o Teu padrão eu sei que é alto, eu sei que o Senhor exige de nós, exige de mim algo extremamente perfeito, mas eu quero lutar, Senhor. Eu quero lutar bravamente por isso. E se não tem sido um alvo que você nunca buscou na sua vida, você nunca buscou isso, mas você essa noite, você está entendendo aquilo que Deus quer para a sua vida, aquilo que Ele ensina para nós à luz da sua palavra, que é que nós devemos ser perfeitos. E se você nunca pensou e nunca foi um alvo a ser buscado por você, eu queria que você nessa noite orasse comigo para nós encerrarmos a nossa palavra. Na verdade, nós podemos todos orar juntos sobre os dois aspectos. Tanto aqueles que têm buscado a perfeição, mas que em algum momento têm vacilado, têm falhado, mas ama Cristo, é filho do Pai do céu, mas às vezes envergonha esse Pai, erra o alvo. E se você está aqui dizendo o seguinte: Senhor, eu quero ser perfeito, eu sei que eu ainda não serei perfeito nessa vida, mas eu quero que esse seja um alvo para mim, eu quero buscar, eu estou aqui porque eu preciso, porque eu careço do Senhor, porque eu dependo do Senhor. Que seja essa uma oração para nós, e que seja para você que em momento algum parou nisso, pensou nisso, achava que estava na sua força, na sua condição, você nunca pensou nessa realidade, toda a sua vida foi entregue ao mundo, debruçado a uma prática de imperfeição e de desobediência também para você, eu quero te desafiar a você também dizer: Senhor, eu quero ser teu filho, eu quero ser o teu filho. Então, Senhor, muda a minha vida, me adota como teu filho, Pai, e me capacita a viver em perfeição. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos elevar a Deus essa nossa oração, porque essa palavra de Deus, a busca de perfeição aqui, ela não isenta ninguém, ela não isenta nenhum de nós, ela contempla cada um de nós. Então essa oração é uma oração comum, que tanto aqueles que estão buscando e precisam melhorar mais, tanto para aqueles que nunca buscaram, mas precisam buscar. E o Senhor nessa noite, Ele quer te tornar alguém que busca ser perfeito. Vamos orar. Deus, o quão sério,
quantas exigências, que padrão alto que o Senhor tem para nós. O que o Evangelho nos propõe. E Deus, em alguns momentos, a gente peca, a gente erra, a gente negligencia, nós somos infiéis ao Senhor, mas como diz a tua palavra, que mesmo nós sendo infiéis, o Senhor permanece fiel. Como deixar a esse Deus? Como não seguir a esse Deus? Como não amar a esse Deus que não é igual a gente, que estabelece relação a partir de uma troca, a partir de alguém que nos fez bem, e a gente também faz bem a essa pessoa. Como não amar a um Deus que muitas vezes nós o fazemos mal, e Ele faz bem, mesmo nós não o amando como deveríamos amar, Ele ainda assim nos ama. Como não seguir a esse Deus? E se para alguns, nunca pensamos nisso, nunca buscamos isso, é tempo, é momento de começar, e começar a buscar a esse alvo. E todos nós, aqueles que já começamos, aqueles que começarão, todos chegaremos lá, para estar naquele lugar, com o nosso Pai Celestial. É para lá que a gente quer ir, Senhor. Nos faz perfeitos. Que a perfeição seja um alvo a ser buscado por cada um de nós. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Vamos cantar uma canção para terminarmos o culto essa noite, encerrando com uma canção e uma oração final.